da Bíblia, elaborados por James Swigert, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Dave, antes do intervalo, tivemos que ir para o intervalo, pois não tivemos escolha. Você disse algumas coisas no versículo 21. Primeiro, eles repreendem o pecado. Isso não se encaixa em igrejas neoliberais hoje, pois não se deve falar sobre o pecado, pois seria ofensivo. Ainda assim, vemos esse padrão, não somente aqui, mas em toda a palavra de Deus. As pessoas precisam escutar, ser repreendidas, ser corrigidas com uma sã doutrina. Deixa eu te perguntar, o que você quer dizer com neoliberal? Assim, neoliberal, a ideia por detrás é dar às pessoas o que eles querem e não o que precisam. Não é o que Deus quer. Inicialmente começou fazendo pesquisas com as pessoas, perguntando o que eles queriam na igreja, ao invés de buscar a Deus e perguntar o que Ele quer. É uma direção totalmente diferente. E ele diz aqui que o seu coração não está no lugar correto. Acredito que essa era uma palavra de conhecimento, pois não conhecemos nosso coração quanto mais o dos outros. Mas aqui o Espírito Santo mostrou que o coração dele não estava no lugar correto. Bem, isso é verdade, mas eu acredito que era muito óbvio o comportamento. O comportamento era muito claro, sendo uma palavra de conhecimento, mas eu acho que era óbvio para Pedro e João, pois eles viram. Porque ele mesmo perguntou abertamente: olha, te dou dinheiro se você me der esse poder. Então eles não tiveram que adivinhar. E esse tipo de pensamento vem de um coração que está cheio de ganância. E tem um outro detalhe em meio a isso que devemos falar dele. Isso foi muito de Deus. Pedro e João orando por esses crentes para que fossem batizados pelo Espírito Santo. Não havia truque nenhum ou algum tipo de superstição, não havia bruxaria, nenhum tipo de bruxaria ali, de maneira nenhuma. O que estava acontecendo ali era totalmente do Senhor. E, eventualmente, algumas igrejas foram estabelecidas ali em Samaria. Acho que vamos continuar lendo o texto, então. E, para acabar esse capítulo, eu gostaria de mencionar só mais uma coisa, e pode ou não pode ser um grande item importante aqui. Mas temos falado sobre a necessidade do batismo com o Espírito Santo na vida de todo cristão, que é algo que acontece depois da salvação, que o Espírito Santo entra quando a pessoa é salva. Mas no versículo 19, quando Simão, o que ele pede, nos dá uma introspecção em algo que ele viu. E o interessante aqui é que ele diz: me dê também esse poder para que, seja em quem for eu imponha minhas mãos, a pessoa pode receber o Espírito Santo. Talvez eu esteja vendo coisa demais aqui, mas olhando para esse cenário, em todos que João ou Pedro impunham as mãos, eles recebiam. Não houve um que não tivesse recebido, nenhum deles ali. Eu não sei se queremos dizer isso aqui, pois foi o que ele pediu, foi o que ele tinha visto. Então preciso acreditar que havia uma consistência na recepção do Espírito Santo como resultado de tudo isso. Nesse cenário, vemos a direção do Espírito Santo mostrando que o serviço dele é requerido para ter o tipo de igreja correta. É muito necessário. Pedro e João não vieram de Jerusalém só para ver alguém dando glória ou algo assim. Vieram para orar para que esses crentes fossem batizados pelo Espírito Santo, o que nos mostra a urgência da situação, porque era o Espírito Santo dizendo: isso é necessário agora. O mais rápido possível, depois que a pessoa nasce de novo, deve ser batizada com o Espírito Santo. Esperar 1, 2, 10, 20 anos não é necessário. E não é a vontade de Deus. O Senhor já encheu vários depois de esperarem tanto tempo assim. Mas a vontade dele é que eles sejam cheios o mais rápido possível.
Isso nos mostra a necessidade do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, corações e igrejas. E já falei isso e repito: sem o Espírito Santo, sem o batismo com o Espírito Santo, muito pouco vai ser feito para o Senhor Jesus Cristo. É o que eu vejo. Você pode ter um cenário religioso, centenas e até milhares de pessoas vindo e por aí vai. Mas se o poder do Espírito Santo não estiver presente, não vai ter muita coisa sendo feita ali para Deus. Agora, todos vocês, foram criados em igrejas que não eram instigadas, bem, não é essa a palavra, mas que não praticavam o poderoso batismo com o Espírito Santo. E se você olhar para trás, não estou dizendo que nada é feito, mas que muito pouco será feito pelo Senhor. As igrejas onde vocês estavam, quantas pessoas foram salvas de fato naquelas igrejas? Eu não posso dizer ao certo, eu era jovem demais para saber, mas você lembra da experiência que teve, não é? Mas ainda assim, eu não me lembro até agora o contexto do culto, como as pessoas estavam. Eu era jovem demais e... Tá bom, então vamos mudar a situação. Você foi para uma certa igreja alguns dias, semanas antes de converter. Sim, fui para a mesma denominação onde eu cresci. E o que você encontrou? Eu não estava satisfeito com o zelo ou o desejo do povo pelas coisas que aconteciam em meio ao Evangelho. Acredito que alguns ali estavam salvos, mas não havia, parecia não existir um zelo. Eu estava saindo de tudo que estava saindo, drogas, álcool e tal. Eu estava buscando algo que as pessoas tivessem mais zelo pelo Senhor, de uma forma mais consistente. Então, depois de umas 3 ou 4 semanas, fiquei feliz porque o Senhor me levou daquela igreja para uma igreja que era cheia do Espírito Santo. E você, Bob? Eu devo dizer, em primeiro lugar, que geralmente usamos o termo batista para generalizar, mas nem toda igreja batista é igual, assim como pentecostais também, as igrejas não são iguais. A igreja batista, as batistas onde fui criado, onde os meus avós, dos dois lados da minha família, participavam, eram batistas conservadores e tinham uma mentalidade de ganhar alma, sim. Você até mencionou John ou Rice, e eles tinham essa mentalidade como batistas. E eles acreditavam muito em ganhar almas e o meu avô, do lado da minha mãe, acho que tinha até um dom. Ele viu muitas pessoas sendo salvas. Meus avós dos dois lados, até os dias no fim da vida deles, quando não podiam mais fazer aquilo fisicamente, eles iam de porta em porta. Mas quantas igrejas eram parecidas a essa deles, hein? Eu não tenho como dizer, mas eu não posso dar um número porque não estava naquelas igrejas. Mas a igreja como um todo, que não é cheia do Espírito Santo ou não é pentecostal, ela passou por uma mudança tão grande nos últimos 30 anos ou 20 anos, passou por uma mudança drástica com o aumento do movimento neoliberal que o David mencionou na primeira porção do programa, e tem passado por uma mudança tão grande que acho que igrejas batistas no geral, falando de uma forma geral, são diferentes. Igrejas pentecostais também são. Antigamente, e não é uma diferença boa, não é. Houve um tempo, como, por exemplo, você podia ver um sinal que dizia Batista do Sul, e você sabia no que aquela igreja acreditava. E não é mais assim. A mesma coisa com a Assembleia de Deus, pentecostal. Houve um tempo quando você via a Assembleia de Deus, entrava e tinha uma boa ideia do que eles acreditavam. E não é mais assim. Acabei de mencionar Batista e Assembleia de Deus, mas vale para todas. A igreja passou por tanta mudança, e a maioria dela negativa, um enfraquecimento do evangelho, e a psicologia infiltrou.
O humanismo secular infiltrou na igreja de todas as maneiras. O humanismo secular, que é uma religião de si mesmo, está muito infiltrada nas igrejas de hoje, seus ensinamentos, doutrinas, tanto é que as igrejas hoje ensinam e nem sabem o que estão ensinando. Mas há 30, 40 anos atrás, não era dessa maneira. É verdade, mas é assim que as coisas estão hoje e vai de acordo com o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias homens seriam amantes de si mesmo. E tem uma longa lista de coisas, características da igreja e do mundo, mas da igreja também. Mas o principal do que ele disse foi que homens seriam amantes de si mesmo. E vemos isso dentro da igreja hoje como um todo. Não estou tentando ser pessimista, mas realista. Graças a Deus que nem toda igreja batista é assim, ou pentecostal é assim, ou independente é assim. Mas uma maioria, geralmente falando, grande parte, infiltrou na igreja essa mentalidade como a igreja da Laodiceia. Olha, o batismo com o Espírito Santo um dia foi a marca das igrejas da Assembleia de Deus, Igreja de Deus Quadrangular, etc. Com algumas exceções, e ainda é assim, glória a Deus por isso. Mas como um todo, já não é mais assim. Acho que é importante notar que desde a virada do século XXI, depois do derramar do Espírito Santo, que o carro-chefe do evangelismo ia adiante nas costas de igrejas cheias do Espírito. Sempre foi assim, exclusivamente. E então podemos ver a evidência da necessidade do batismo com o Espírito Santo para cumprir a obra de Deus. Queria mencionar isso. Verdade. O tempo acabou e te peço, não perca o próximo programa. Vamos continuar? De onde paramos, quero perguntar ao David aonde ele estava antes do Senhor salvá-lo e ainda assim afirmo que sem o batismo com o Espírito Santo não é muita coisa que vai ser feita para Deus. E não deixe de estar conosco no próximo programa. Te amamos, Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Experimente a diferença.